Bom, gente, eu vim aqui hoje para mostrar para vocês o passo a passo do quadradinho que mostrei e a gente fez a live lá no Crochê Day. Então, a gente vai fazer aqui, retomar o passo a passo para ficar gravado e vocês terem para consultar sempre. Então, esse é o modelo que a gente fez, que eu criei para a gente fazer esse ano na campanha. Ele é um quadradinho de 20 por 20. E a gente vai usar uma agulha de 4 milímetros e uma tesourinha e as lãs acrílicas, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos fechar com um baixíssimo lá na primeira. Sempre soltinho, principalmente para trabalhar com lã e agulha fininha, não pode apertar o ponto, tá? Senão fica muito duro o trabalho, muito difícil de passar a linha, a lã no caso. Vamos subir 2 a 3 correntinhas, se tiver bem soltinho pode ser 2. E aí, a gente vai fazer lá no meio desse círculo, ó, lá no buracão, ponto alto. E a gente vai fazer 12 pontos altos. Então, tem as correntinhas, esse é o primeiro ponto alto, eu vou fazer mais 11, total de 12 pontos altos. Sempre no mesmo buracão. E pode ir escondendo esse restinho aqui do começo da correntinha, para já deixar preso. Só confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora o último, 12 pontos altos. Depois das correntinhas, 1, 2, aqui a gente fecha com um baixíssimo. Então, pula as 2 correntinhas, aqui na cabeça do ponto alto, fecha com um baixíssimo. Com essa mesma cor, a gente vai contornar esse círculo fazendo ponto baixíssimo e também bem soltinho, porque se apertar, a tendência dessa bolinha, dessa rodinha que a gente vai começar é fechar demais. E a gente não pode, não quer que isso aconteça, então vai fazer baixíssimo aqui em cada espaço entre os pontos altos, mas bem soltinho. Isso é só para ajudar a esse círculo inicial ficar bem mais firme, com um contorno mais firme. Vai fazendo. Se você tem 12 pontos, também tem que ter 12 baixíssimos aqui. Então, se tiver dúvida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegou aqui, fecha no primeiro. Vai subir agora 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vai no próximo espaço, no próximo baixíssimo, e faz um ponto baixíssimo. Pra gente ter a nossa primeira pétala. Então, essa primeira correntinha aqui. Sai de um, fecha no seguinte. De novo, vai repetir isso também por 12 pétalas. 4, 5, 6, 7 e 8. Vai no seguinte, faz baixíssimo. 2 pétalas. E assim a gente vai até ter 12 pétalas.
Já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora falta metade. Vamos lá, mais 6. Se seu ponto for muito apertadinho, pode ser que você precise fazer um pouco maior essas correntinhas. Eu tô fazendo 8, faça 10 para não ficar muito pequenininha, tá? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 2. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Aqui é a 11ª. E a última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai fechar lá da onde saiu a primeira. Com um ponto baixíssimo. Vamos lá na primeira. Traz pra frente. E baixíssimo. Então, a gente tem aqui as 12 pétalas da florzinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Feito isso, nós vamos caminhar aqui pelas correntinhas, fazendo ponto baixíssimo. 1, 2, 3 e 4, então até metade da correntinha, porque eu quero continuar com essa cor aqui ainda, que eu iniciei o meu trabalho. Vou subir 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos. Então, tenho o primeiro e agora o segundo. 2 correntes e no mesmo lugar, na mesma pétala, 3 pontos altos. Então, lá no comecinho eu fiz 2 pontos altos, porque aquelas 2 primeiras correntes me valeram como um ponto alto. E aqui eu tenho 3 pontos altos. Já tenho um primeiro cantinho aqui a surgir. Feito esse primeiro cantinho, a gente vai para a segunda pétala aqui, em seguida, e vai fazer um ponto baixo, direto. Vai fazer 4 correntes, 3 e 4, e na outra pétala seguinte, um ponto baixo. Vai ter isso aqui. E agora, na próxima pétala, eu vou repetir esse processo para criar o outro canto. Então, vou laçar, colocar na pétala e fazer um ponto alto, 2 e 3, e aí 2 correntes, um ponto alto, 2 e 3. Então, o processo dos cantinhos é sempre esse aqui, nessa carreira. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, tá? Aí vai, seguinte, ponto baixo direto, 4 correntinhas, ponto baixo direto na seguinte, vou repetir na próxima outro canto. Então, laça, coloca na pétala, fazendo um primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, 2 correntes,
De novo, 3 pontos altos. Vamos colocar ponto baixo na seguinte. De novo, 4 correntes, ponto baixo na seguinte. E de novo, um canto que começa com 3 pontos altos. Duas correntes. Mais 3 pontos altos. Ponto baixo na seguinte, 4 correntes. Ponto baixo na seguinte, e aí a gente vai finalizar essa carreira. As duas primeiras correntes embaixo da cabeça do ponto alto e faz um baixíssimo. Agora, a gente vai encerrar o uso dessa primeira cor, então pode cortar o fio. Eu vou puxar esse fio por dentro desse elinho, fazendo um nó. Vai para o próximo, puxa o fio e faz a mesma coisa, para você ter 2 nós e a garantia que tá bem presinho. E esse restinho de fio, para você não ter que prender lá atrás, se você quiser ser mais prática, você pode passar aqui torcendo por entre a correntinha, porque a gente vai colocar ponto aqui e vai ajudar a prender também esse fiozinho. Então, esse é o resultado que a gente tem até agora, o início do quadradinho. E eu vou introduzir a segunda cor, que eu escolhi aqui um laranja bem forte, para iniciar a próxima carreira. A gente pode ir, não no lugar que a gente arrematou, pode ir em qualquer ponto do trabalho. E eu vou começar fazendo 2 correntinhas. Então, eu vou escolher aqui, ó, antes do ponto baixo, tá vendo? Que a gente tem 2 pétalas com pontos baixos, separadas por 4 correntes. Antes desse ponto baixo, eu vou fazer 2 correntinhas. Então, é simplesmente puxar um elo para frente e fazer 2 correntes. No próximo aqui, no intervalo de 4 correntes, eu vou fazer 5 pontos altos. Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Esse restinho do fio da segunda cor, você também pode esconder aqui, além de eu ter crochetado por cima, agora eu vou prender ele em mais uns 2 pontinhos. Vou fazer um ponto alto depois do ponto baixo, então eu tenho 2 correntes antes do ponto baixo, 5 pontos altos no intervalo, que a gente tinha 4 correntes na carreira vermelha, na anterior. Pulo o ponto baixo e em seguida faço outro ponto alto, então fica um espacinho, tá vendo? Agora, eu vou cortar esse restinho aqui de fio laranja que já tá preso. Vou pular esses 3 pontos altos e vou lá no cantinho, onde tem 2 correntinhas. Aí eu vou repetir o mesmo processo de canto. Vou fazer 3 pontos altos. Tenho 3.
2 correntes e 3 pontos altos novamente. E agora é só repetir por toda a carreira essa mesma sequência. Então, eu venho antes do ponto baixo, pulo esses 3, coloco um ponto alto. No intervalo de 4 correntes, 5 pontos altos. Depois do ponto baixo, nesse espacinho aqui, um ponto alto. E aí, chego no canto e repito o mesmo processo de canto. 3 pontos altos, separados por 2 correntes, com outros 3 pontos altos. Pulo os 3 pontos altos antes do ponto baixo. Um ponto alto. Aqui 5 de novo. Depois do ponto baixo, nesse espacinho, um ponto alto e outro canto. Agora, o último lado, pula 3, faz um ponto alto, no intervalo 5 pontos altos. Pulo o ponto baixo e faz em seguida um ponto alto. E parte para o cantinho. Repetindo a mesma sequência. Aqui está as 2 correntes em que eu comecei, que me valeram de um ponto alto. Aqui a gente pula, né? Como em toda a sequência, a gente pulou esses 3. Então, depois das 2 correntes, embaixo da cabeça do ponto alto, eu coloco minha agulhinha e fecho em ponto baixíssimo. Chegamos nessa etapa do quadradinho. Agora, a gente só vai fazer pontos altos contornando essa carreira. Então, vou mostrar em quais espaços vocês vão fazer esses pontos altos. Serão 3 carreiras agora de ponto alto, contornando o quadrado até dar 20 por 20. Lembrando que isso depende muito da tensão do seu ponto. Pode ser que você tenha que fazer mais ou menos carreiras até dar a medida de 20 por 20, tá? Então, subo 2 correntes, vou fazer ponto alto no próximo. Essas correntes já me valem como um ponto alto aqui no primeiro.
E eu só vou fazer ponto alto, um para cada um. Aqui, antes do ponto alto que tá lá, sozinho na carreira anterior, um antes e um depois. Aqui no canto também, um para cada um. Entre os pontos, né? E no canto, a mesma coisa. Três, duas correntes e três. O cantinho é sempre igual. E agora é só seguir colocando um ponto alto entre os espaços dos pontos da carreira anterior. Ele já vai ficando bem quadradinho, ó. Eu gosto de fazer essa sequência de troca de cor. O desenho do quadradinho fica bem bonito. Então, eu faço toda a flor e essa primeira carreira que eu crio cantos na primeira cor, na cor que eu escolhi primeiro, porque fica bem evidente a flor. Claro que se você estiver aproveitando restinhos, você troca de cor no momento em que precisar, tá? Aqui é só uma sugestão para mostrar melhor o desenho do quadrado. E sigo fazendo o mesmo processo no canto e em toda a carreira, um ponto alto nos intervalos. Na próxima carreira, a gente também vai repetir isso, esse mesmo processo, colocando ponto alto, só que a gente vai ter a troca de cor. Não é necessário, você pode fazer agora até o final do quadradinho usando o mesmo novelo. Você pode fazer esse quadradinho inteiro de uma cor. Mas eu vou trocar de cor para ficar mais colorido mesmo. Como toda a minha manta está bem colorida, fiz de reaproveitamento dos restinhos de lã, ou de lãs que estavam aqui paradas, então eu tô fazendo bem coloridinha. Aqui eu tô fazendo o terceiro canto. E já caminhando para o encerramento dessa carreira. Então, aqui eu tô chegando no último canto. Só repetir o processo mais uma vez.
E agora os últimos pontos altos. E a gente vai encerrar o uso da segunda cor ou da cor laranja, se você estiver seguindo exatamente essa sugestão. Coloca um pontinho aqui porque ficou muito distante para fechar. Vem depois das duas correntes de início, embaixo da cabeça do ponto alto e fecha com ponto baixíssimo. Mesma coisa que a gente fez para arrematar o vermelho lá no início. Eu não puxo e esse que eu cortei puxo por dentro, dando um nó. No próximo eu faço a mesma coisa, faço um elinho e puxo, dando um nó. E esse restinho de fio eu torço, conduzindo por mais um pouquinho para ficar bem seguro que esses nós não vão correr, não vão sair. E porque aqui também não é o acabamento final. Eu vou ainda colocar ponto em cima disso que eu fiz aqui. E agora a gente vai introduzir, então, a última cor, a terceira cor, e é só repetição. Então, a gente vai começar a manter o quadradinho ainda mais firme e mais retinho, porque a gente vai continuar colocando pontos altos por toda a carreira. Para começar a cor, não vai em cima da onde arrematou, vai para um outro extremo. Entra num espaço que você vai fazer ponto alto, começa com duas correntes, esse fiozinho azul você faz a mesma coisa, conduz ele já pelos pontos que você vai cobrir, não vai aparecer e você não precisa depois ficar arrematando. Ó, se quiser até esse últimozinho aqui, pode dar um nozinho, fica mais firme, não corre o risco de soltar e não precisa arrematar lá no final. Já faz agora que fica mais prático. E segue colocando pontos altos nos espaços entre os pontos da carreira anterior. Mesma coisa, essa daqui e a última, que agora tem mais duas para dar os 20 centímetros. Então, essa daqui e a última carreira não tem nenhuma diferença. É só repetir o processo. Então, aqui eu vou chegando no final. Eu vou fazendo os pontos altos. Vamos cortar o fio, puxar tudo embaixo, depois das duas correntes, embaixo da cabeça do ponto, traz para frente e por aqui, por onde ela tá saindo, eu levo para trás. Esse faço o acabamento perfeito. E esse eu vou fazer um nozinho aqui nas costas do quadradinho, da mesma forma. Uma argolinha e passo o fio, faço por outro pontinho, uma argolinha e passo o fio. E esse restinho eu gosto de esconder por trás de alguns pontos,
Passando com cuidado para não puxar nenhum fio. E corto. Então, aqui a gente tem o quadradinho com 20 por 20. Esse aqui também no mesmo esquema de cor, usei a primeira cor. Usei a primeira cor no azul, depois fiz as carreiras no rosa, então a primeira e depois a outra que é só ponto alto e os cantos, e depois finalizei na terceira cor também fazendo uma sequência de 2 carreiras. Espero que vocês gostem, tentem fazer e participe da campanha e da maratona dos quadradinhos no mês de fevereiro para doação das mantas no inverno de 2019. Gente, e a última dica que eu quero dar sobre a mantinha é a parte da junção. Você pode fazer desta forma. Eu primeiro vou juntar a parte horizontal aqui da manta, então eu junto 16 quadradinhos de 20 por 20. A gente vai juntar 4 fileiras de 4 quadrados e vai juntar dessa forma. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Tem várias maneiras de emendar quadradinho e essa aqui é a minha preferida e minha sugestão. A gente vai colocar a agulha que a gente está trabalhando na alcinha de fora de um quadrado, na borda, e na alcinha de fora do outro quadrado, na mesma direção. Vou pegar a agulha com a lã, vou trazer uma laçada, passo por um e passo pelo outro, tá? Esse fiozinho aqui do começo a gente vai arrematar depois, vou deixar ele pra cá. E assim eu vou seguindo, então eu vou pegar na alcinha de fora desse e na alcinha de fora aqui. Laço, e aí faço como se fosse um ponto baixíssimo. Passa a laçada por aqui, passa por aqui e faz o baixíssimo. Você vai fazendo essa correntinha por todo o quadrado para fazer a união. Vai fazer tudo na horizontal primeiro e depois você vem na vertical e junta essa parte aqui, tá vendo? Eu já juntei a horizontal toda da fileira inteira, e aí depois que eu terminar de juntar as 4 fileiras na horizontal, que nem eu tô fazendo aqui a última fileira, aí eu vou descer todas na vertical, fazendo a mesma coisa. Aí, claro, depois você pode dar um acabamento, pode fazer um ponto baixo na volta toda, ou fazer um biquinho, para deixar a manta mais charmosa e mais bem acabada. Então, essa maneira de juntar é bem facinho. Claro que os quadradinhos precisam estar com a medida, né, bem aproximada. A sugestão da maratona são quadrados de 20 por 20. Então, fica bem facinho de ir juntando. E fica assim mais invisível, né? Você não cria um outro ponto, outro detalhe, fica uma emenda mais invisível. Espero que vocês gostem.